Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Muitas vezes a oração, eu creio que por tradição humana, por falta de conhecimento, ela é tida como um ato simplesmente religioso. Se nós falarmos da reza, a reza é um ato religioso. A oração, não. Qual a diferença? Bom, a reza, ela está ligada a palavras decoradas, né? E a pessoa decora e começa a falar aquilo muitas vezes até sem pensar. E eu já disse aqui, até papagaio, você pode pôr no YouTube, papagaio rezando o Pai Nosso, e ele está lá, não sabe não, nem o que está falando, mas está rezando, né? Agora, a oração, ela é muito superior. E eu queria deixar claro, logo no começo do vídeo, que a oração não é simplesmente um ato religioso. Eu queria dizer até mais, não é um ato religioso. Ok? Então, a oração, ela tem várias explicações que dão para ela, várias frases, todas corretas, vou dizer no modo geral, não vou falar aqui das exceções, tá? Mas, por exemplo, tem uma frase muito bonita que diz assim, a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Essa frase é muito linda, ela é inspirada, mas ela é dentro de um contexto, não é? Oração não é toda hora desse jeito. E eu vou esclarecer, tá? Ela não é toda hora desse jeito. A outra frase inspirada diz assim, a oração é a respiração da alma. Essa já está mais próxima ao que a oração é de uma forma geral. Tá? Mas ainda ela não é perfeita. Eu quero dizer perfeita, eu quero dizer completa. Nenhuma frase que eu possa te falar definindo a oração é isso. Ela não vai estar completa. Então, nós podemos pensar assim, por exemplo, na hora que... Vamos pegar um casal, por exemplo, né? Então, um casal recém-casado, vou dar um exemplo assim, então a esposa decide fazer uma comida para os dois, né? E ela vai para a cozinha, então, entre aspas, naquele momento, ela está sendo uma cozinheira, mas ela não é cozinheira, ok? E depois, o homem, ele vai arrumar a torneira que está quebrada na casa, e por aquele momento, ele está sendo encanador, mas ele não é um encanador. Mas está entendendo? Então, as várias tarefas que tem dentro da casa para o casal, elas vão se complementando, mas não tem só uma. Você não pode falar assim, a esposa é cozinheira, o marido é o encanador. Está entendendo? Então, isso ficaria muito básico. Quem ia querer casar desse jeito? Eu vou casar só para cozinhar para ele? E eu vou casar com ela só para ficar arrumando a torneira da casa? Então, isso seria uma péssima definição do que é o casamento. Então, mas eu quero dizer assim, em cada momento eles vão ter uma definição, um papel em cada momento do dia, ou do mês, ou do ano. Então, depois tem a questão do namoro entre um casal casado, né? Aí os afetos físicos, os cumprimentos, os elogios, né? Às vezes palavras que não têm nada a ver, como diria Roberto Carlos, né? E eu não vou falar sobre o assunto, porque não é o assunto. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, oração, às vezes a oração, ela tem forma de uma consulta médica, em que você está pedindo para que o médico te ajude fisicamente, porque você está sem saúde, você está precisando de alguns problemas específicos. Às vezes, a oração é dirigida a Deus, como ele sendo um psicólogo, né? Você está com problemas mentais, pensamentos ruins, negativos, ou você pensa muitas coisas que não acrescentam em nada, e você precisa se livrar disso, você está pressionado. Então, nessa hora, Deus é seu psicólogo, ou é seu psiquiatra, né? Então, às vezes você está diante de um assunto que você precisa de esclarecimento, e nessa hora,
Cristo se torna o mestre dos mestres, o grande professor, né? Então a oração, nessa hora, ela toma uma atitude, uma função de classe, uma aula, né? Tá entendendo? Então, a oração, em diferentes momentos, ela vai ter uma explicação diferente para ela, né? Ela vai ter uma função diferente, mas ela é completa. E outra coisa importante que eu gosto de falar, a oração não é algo passivo, tá? Muita gente fala, eu até orei, até orou? Não, uma oração não é qualquer coisa, não. A oração é muita coisa, né? Outra definição da oração diz assim, a oração é a chave na nossa mão que abre os tesouros do céu. Tá? Isso não sai da minha cabeça, não. Eu li de pessoa inspirada que escreveu sobre isso, que sabia o que era oração na prática, e assim escreveu. Abrindo um parênteses, eu queria falar uma coisa importante. Quando nós lemos algo na Bíblia, sobre a escrita por Paulo, por Pedro, por João, eles não escreveram filosoficamente. Eles sentaram lá numa pedra, lá em Jerusalém, olhando para o mar, sei lá, ou lá em Capernaum, olhando para o lago, e, nossa, que bonito que está o dia hoje, eu vou escrever alguma coisa. Aí, a oração, ou então, Deus... Não. Eles estavam relatando o que eles tinham experimentado. Todo o tempo era assim. A Bíblia é um relato de várias experiências que eles já tiveram, né? Eles já haviam tido essas experiências. Eles não estavam falando, eu gostaria de ter essa experiência, né? Eles não falavam da oração, por exemplo, como algo que eles ainda queriam experimentar. Eles falavam como algo que eles já haviam experimentado, né? Ver Paulo e Pedro, por exemplo, cada um numa região e cada um numa situação diferente, eles foram libertos da prisão por causa da oração. Imagina, eles estavam orando, Paulo ainda cantando, né? Porque a música para Deus, a melhor é aquela que é uma oração cantada, é a que é mais poderosa. Não estou falando aqui porque eu li em algum lugar, eu experimentei isso, quem sabe um dia eu vou falar sobre isso. A oração, quando você canta para Deus, né, ela tem um poder enorme. Bom, fecha parênteses, vamos voltar então. A oração não é passiva. A oração tem poder. Agora, se você faz uma oraçãozinha fraca, tímida, que você não põe todo o teu coração nela, então é difícil de você ter uma boa resposta. Difícil você ter uma experiência profunda desse jeito. Você está até demonstrando que você nem quer ter. Você está demonstrando falta de fé. Se tem uma oração que não vai ser atendida, é aquela que é feita com falta de fé. Eu não creio muito nisso, mas vou pedir, né? Tem um pastor que é uma pessoa de oração, que ora muito, e ele disse, olha, nós não podemos só orar. Ele fala, a palavra de Deus diz clamar, né? O clamar é muito mais que isso. As orações, nossas orações devem ser fervorosas, sabe? Como se a gente estivesse vendo o próprio Deus ali na nossa frente, sabe? Não deve ser uma coisa fria, tá entendendo? Nós, muitas vezes, somos frios, né? Com o próximo, mas Deus, Ele não é frio com a gente, então Ele quer isso de nós também, porque isso é o que faz o bem, né? Isso é que dá certo, né? Tá entendendo? Eu conheci uma mulher, e conheci bem, né? Por isso que eu vou falar, e ela era uma pessoa que não conseguia ser grata, não conseguia, né? Eu lembro uma vez, um homem trouxe um bolo para ela, ele comprou no Amor aos Pedaços, foi lá só para isso, foi até o Amor aos Pedaços, no aniversário dela, comprou um bolo para ela, trouxe, entregou nas mãos dela. Ela era tão fria que ela não conseguiu falar obrigado, nem isso. Você vai falar assim, mas aí já é falta de educação. Também. Mas é porque é a frieza, né? Você vê quando você dá um brinquedo para uma criança, que ela quer aquele brinquedo, a festa que ela faz, né? Ela grita até, as meninas principalmente,
gritam quando vê um presente que elas estavam esperando. Ah, olha que legal, e mostra para todo mundo. Então, nós temos que ter as orações vivas, concentradas, focadas. De novo, eu não estou falando de religião, estou falando de oração. E você está precisando da oração para um homem de negócios, ela é uma reunião de negócios. Às vezes ela pode ser. E Deus espera até que seja. Deus espera que o presidente de uma empresa pare, ore para ele, converse sobre negócios com ele, aguarde respostas de Deus, aguarde a direção de Deus, aguarde a guia de Deus, aguarde o esclarecimento de Deus. Eu já fiz reunião de negócios com Deus, e nem sou um homem de negócios, mas precisei em alguns momentos. Então você pode fazer, falar de Deus, falar com Deus, qualquer assunto. E de novo, isso aí não é só para você desabafar, não. A oração é algo muito sério. Muito sério. Agora, voltando ao exemplo dele no começo, do casal, você não pode transformar a oração em sinônimo de pedidos, né? Quando você quer fazer pedidos, você ora. Quando você não quer, aí você não ora. Não, cadê a intimidade? Quando você vai orar para Deus, para não pedir e nem agradecer, só para conversar com Ele, porque você sente falta disso, porque você quer conversar com Ele. Está entendendo? Tem momentos que você não vai orar só para pedir ou para agradecer, você vai orar simplesmente por orar. Eu gosto quando o poeta diz assim, como uma criança que brinca sem saber que está brincando, né? É tão espontâneo. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, a sua oração vai ser de tal forma que você nem vai lembrar que você está orando. De tão espontânea. Entende? Essa experiência vem de uma hora para outra? Não. A experiência vem de anos, mas você tem que começar um momento. Tem que experimentar. Ok? E Deus quer que as nossas orações, com o passar do tempo, sejam mais eficientes, mais poderosas. Esse é o desejo dele. Mas muitas vezes a pessoa diz estar andando com Cristo 30, 40, 50 anos e não tem oração poderosa. Não sabe orar ainda. Nós temos que oferecer na hora da oração as melhores palavras para Deus, os melhores pensamentos para Deus. E para encerrar o vídeo, coloque a Cristo no centro das suas orações. A oração é para saber o que Ele pensa, é para saber o que agrada a Ele. Muita gente chora em oração porque está focado no problema e não em Cristo. Fica chorando, aí você pensa, poxa, pessoa fervorosa, não, ela está morrendo de medo de não conseguir pagar uma dívida e ela está chorando lá por causa disso, não é porque ela está diante do Rei do Universo. Cristo tem que ser o centro da oração. Aprenda isso aqui no vídeo são só palavras. Você tem que aprender na prática o que significa colocar Cristo no centro da tua oração. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, nós precisamos muito para que isso movimente o canal, o YouTube vai ver e vai começar ele mesmo a divulgar o vídeo mais do que as pessoas que assistem aqui divulgam, porque ele é o dono da coisa, tá entendendo? Mas eu peço que vocês compartilhem o vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem. Também se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Todas essas coisas vão colaborar com o nosso ministério. Para quê? Para a gente ficar famoso? Não, eu não estou atrás disso, nunca estive. Justamente fazemos esse vídeo para que as pessoas se aproximem mais de Cristo e tenham uma espiritualidade cristã. Em nome de Jesus. Amém.